A graça e a paz. Vamos começar com uma oração. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos porque é pela Tua misericórdia que estamos aqui. Se não fossem as Tuas misericórdias, nós não estaríamos de pé, mas Tu tens nos guardado, Tu tens guardado a Tua igreja, Tu tens guardado a minha vida também, dos pastores, diáconos, obreiros. Pela Tua misericórdia estamos de pé. E pedimos que debaixo da Tua graça e misericórdia me capacite também a transmitir esse ensino da Tua palavra. Por misericórdia nós pedimos. Me capacita a transmitir aquilo que Tu tens para os Teus filhos, para os Teus servos. Eu te peço, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Isso. É uma recapitulação da aula anterior. Eu fiz uma escada de crescimento, né? Na aula passada, eu falei sobre o crescimento da vida cristã, da tua vida. Então, eu queria que você se colocasse no lugar dessa escada e você se localizasse em que nível de crescimento você está. Claro que quanto mais você crescer, mais você vai ser exigido, ao mesmo tempo mais você vai conquistar, tá bom? No primeiro degrau eu tinha falado que a multidão não tem exatamente uma característica que eu falei na semana passada. Na semana retrasada eu coloquei multidão é igual a 0 características, né? E no segundo degrau eu coloquei os discípulos. Eles têm uma característica qual? Eles são totalmente entregues a Jesus, 100% convertidos a Jesus. É o primeiro degrau, é uma só característica. Eles renunciam tudo que tem. Eu não sei se eu dei um exemplo para vocês, eu vou ser um pouquinho trágico talvez, mas já aconteceu há uns 50 anos atrás, mais ou menos, né? Então tinha um pastor junto com a sua esposa e suas filhas, estavam sendo perseguidos por causa de Cristo num país soviético. E eles fizeram uma cova e dentro dessa cova eles os soldados disseram assim, a guarda, pastor Cicrano, se você não negar a Cristo, nós vamos te enterrar vivo. E ele ficou, junto com a esposa, as 2 filhas, e talvez tenha titubeado, porém, ele não negou a Jesus, enterraram ele junto com as suas filhas vivos, né? Porque eles não renunciaram a Cristo, eles não negaram a Cristo. Isso tem sido talvez recorrente ao longo da história. Dizem que cerca de 100 mil cristãos morrem por ano por não negarem a Cristo, né? Então eu creio que a característica de um discípulo de Cristo é uma só, ele não negar a Cristo, tá? Eu sei que é uma situação meio trágica, mas não é incomum, né? Hoje mesmo é provável que muitas pessoas estejam numa situação bem complicada por não estarem negando a Cristo, tá bom? Então é isso. Segundo degrau, eu coloquei... Isso. Dois. Isso. Desculpa, gente. Obreiros, eu coloquei que tem 5 características. Coração de pastor, que
não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, aprovado. Eu dei na aula retrasada, né? Diáconos tem 19 características que eu somei, é uma estimativa que eu tive, né? Eu procurei na Bíblia e eu vi 19 características de caráter. Pastores, 20 características, e presbíteros, 37 características. Botei lá no topo, Jesus, como ele é chamado de o servo. E tem um versículo que Jesus citou um dia: quem quiser crescer. Você sabe que quanto mais a pessoa cresce, nós entendemos, comparando com aquelas pessoas que seguiram Moisés, Moisés organizou dessa forma. Aqueles que podem ajudar, pessoas que crescem muito, são pessoas que mais podem levar pessoas a Cristo, né? Eu falei assim que obreiros, 10, diáconos, 50, pastores, 100, presbíteros, 1000. Bem, e Jesus citou que quem quiser ser o primeiro, seja esse quem sirva, seja servo. Ou seja, quanto mais a pessoa cresce, quanto mais a pessoa avança, a palavra de Deus diz, aquele que deseja o episcopado, ou seja, aquele que deseja crescer, excelente coisa almeja, né? E se você for notar nessa escada, Jesus está no topo, ele é o exemplo de servo. Então, quanto mais servo a pessoa se tornar, quanto mais tratado a pessoa for, mais ele será levantado. E quem quiser servir a Deus, quem quiser crescer em Deus, quem quiser ser primeiro no reino de Deus, seja cada vez mais tratado por Deus, tenha cada vez mais o coração de servo. Esse é o modelo de crescimento que nós temos na Bíblia, na palavra de Deus. É como nós entendemos, tá bom? Bem, e para cada um, Deus tem um plano de crescimento. Cada um, Deus tem um plano para a sua vida como filho ou filha, né? Em Jeremias 29:11 diz: eu bem sei os planos que estou projetando para você, diz o Senhor. São planos de paz e não são planos de mal. Para vos dar um futuro e uma esperança. Deus tem um projeto para cada um dos seus filhos. Deus tem. Claro que nós precisamos permitir que Deus cumpra com os projetos que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Se Ele tem, seria excelente, como a palavra diz, se você almejasse crescer em Deus. Aí você pode até dizer, puxa, mas eu preciso ser tratado por Deus. Sim, permita que Deus continue tratando a sua vida. Quanto mais Deus te tratar, mais você vai crescer. Sim, né? Qual que é o modelo? Eu vou ser gerente da igreja? Não, vai ser servo, né? Queremos ser uma bênção na casa de Deus? Sim, então Deus vai te tratar. E o modelo de crescimento na igreja, no reino de Deus, a referência é Jesus. Ele tem um coração de servo. É o que Deus tem como projeto. Alguns, espero que muitos, tenham esse desejo de falar com o Senhor, dizendo, cumpra-se o teu projeto na minha vida. Eu não sei se, diante de várias pessoas que estão assistindo, muitos se tornarão presbíteros da casa do Senhor. Seria uma bênção você permitir. Não é uma vaidade, pelo contrário, é nobre, extremamente nobre aqueles que desejarem crescer na casa de Deus. Por quê? Nós vamos entender que você quer salvar muita gente, você quer tirar muita gente das garras de Satanás, você quer tirar muita gente do inferno. É um sentimento nobre, né? Você desejar crescer na casa de Deus, não por vaidade, não é esse sentimento, mas é um coração nobre de desejar crescer na casa de Deus. Seria, tomara que muitos do nosso meio, muitos dessa turma que vai se formar, cresçam de tal forma que se tornem presbíteros, pastores maduros, que levem milhares de pessoas
para o reino de Deus. Esse é o plano de Deus. Aliás, tomara que seja isso. Que muitos se tornem presbíteros, pastores, diáconos, ao menos obreiros, né, no primeiro momento. Né? Esperamos que no ano que vem isso aconteça. Bem, para que esse projeto seja consolidado na sua vida, é claro que é importante as doutrinas. Doutrinas significa ensinos. É como se fosse comparado com uma construção, um projeto de Deus. E um projeto de Deus precisa de planejamento, precisa de base. E a base para a tua vida espiritual são as doutrinas. Um dos versículos que eu acho mais importante sobre a importância da doutrina é quando Paulo, que foi um dos pastores mais importantes da igreja cristã no Novo Testamento, ele disse para um dos seus alunos ou discípulos, ele disse para Timóteo assim: Timóteo, tenha cuidado, porque se ele diz tenha cuidado, porque é perigoso, é uma coisa extremamente delicada. O quê? Tenha cuidado de você mesmo e do ensino. Tenha cuidado dos seus sentimentos e da doutrina. Por quê? Persevera nas doutrinas que ele ensinava. Persevera em quê? Na doutrina. Porque se você fizer isso, Timóteo, você vai salvar a tua vida do inferno. Olha, se você tomar cuidado na doutrina e no teu coração, você vai salvar a tua própria vida. Veja como é importante o ensino correto. A doutrina faz com que a pessoa salve a si mesmo. Quando diz salvação no Novo Testamento, entenda-se, salvação da condenação do inferno. Se você fizer isso, você vai salvar a tua própria vida e também daqueles que vocês vão ensinar. Paulo disse isso para Timóteo: olha, se você ensinar a doutrina correta, você vai salvar a tua pele, Timóteo. Não somente a tua pele, você vai salvar muita gente que vai aprender através de você. Aliás, nós enviamos aí para vocês um estudo pelo PowerPoint, né? Eu deixei aberto, não em PDF, porque se vocês quiserem depois utilizar esse material para posteriormente vocês melhorarem esse trabalho, creio que muitos talvez utilizem esse estudo para que outras pessoas possam também aprender através de você. Vai ter um efeito mais multiplicador. Creio que, com base nesse ensino, você possa melhorar e você possa ensinar a palavra de Deus. Né? Igual Timóteo, como Paulo dissesse para mim e para você: olha, primeiro toma cuidado com a tua própria vida, teu coração. E da doutrina, daquilo que você está impondo. É extremamente importante o ensino que você recebe. Por quê? Persevera nessas coisas. Eu estou perseverando há anos. E Paulo disse: persevera. Se você fizer isso, você vai salvar a tua vida. Você vai salvar a tua vida. Quando diz salvar, você vai para o céu desse jeito. Não só você, mas a todos aqueles que te ouvirem e aprenderem da doutrina correta. Então eu te incentivo, não só a assistir aula, seja assíduo nas aulas, né? Aprenda. Tenta desenvolver, melhore o estudo, né? E tenha um sentimento de querer salvar outras pessoas também. Né? Se alguns sentirem assim: eu quero crescer em Deus, que Deus seja glorificado na tua vida. Espero que, se você disser: eu quero ser um presbítero, não por vaidade, mas eu quero salvar muita gente, a igreja vai dar maior apoio para a tua vida. Os céus vão dar maior apoio na tua vida. Mas faça igual Timóteo, persevera nas doutrinas, tá bom? Aí você vai dizer quais doutrinas, né? Primeiro nós vamos começar com as doutrinas fundamentais. Eu fiz dois tipos de construção. Uma construção com uma base bem fraca, então a casa fica rachada.
E do lado eu fiz uma casa com uma fundação profunda. São chamadas doutrinas fundamentais. Tem essa citação na Bíblia? Sim, existem. Existem alguns ensinos básicos. Tem muitos ensinos, mas tem alguns ensinos básicos que são fundamentais, ou seja, pode ter escondido, mas tem que ser muito bem fundamentado. Porque se não for muito bem fundamentado, com o tempo, isso pode cair. Eu botei um prédio que não estava com uma fundação muito boa. E ela está caindo. Por quê? Por causa de uma fundação que não foi boa. Já pensou, de repente, você tem uma ambição boa. Não sei se existe essa palavra, ambição boa. Você almeja se tornar um pastor, um presbítero. Não sei quantas pessoas cabem nesse prédio, mas já pensou, você se torna um pastor ou alguém muito importante no reino de Deus, só que as fundações não são boas. Acontece que depois de alguns anos, o prédio vai poder ruir se a fundação desse prédio não for bem executada. Né? Do lado direito, eu coloquei 2 prédios só para fins de uma figura. Espero que se torne um prédio da direita ou da esquerda, depende do jeito que você está assistindo. O prédio mais sólido. Eu espero que Deus tenha um plano, um projeto na tua vida. Creio que claro que o Filho de Deus tem que estar aberto para o Senhor, dizendo, Deus, Tu és meu dono, eu quero que o Senhor cumpra o Teu projeto na minha vida, e não o meu projeto, mas o Teu projeto é melhor. Tá? Deus tem um projeto e plano na tua vida, mas você tem que permitir que Deus faça, tá bom? Vamos lá. Acho que não está indo. Tá. Vamos lá. Hebreus 5, 12 a 14 diz, sobre o leitinho, ele está falando que essas doutrinas fundamentais, na verdade, são leitinho, é como fosse coisas para criança. São as bases da vida cristã, são as bases do teu chamado, do teu ministério. E apesar de ser leitinho e coisas simples, elas são fundamentais para o seu futuro ministerial. Vocês viram aquele prédio da esquerda lá, ou da direita, que estava caindo? Por quê? Porque no começo, a fundação não foi muito bem feita. Às vezes Deus permite que, e tem que dar graças a Deus que muitas vezes nós não crescemos durante um bom tempo. Por quê? Porque Deus quer fazer uma fundação bem feita. Tá? Permita, que Deus faça uma fundação apropriada para a tua vida. Tá? Por quê? Já pensou se tivesse construído alguma coisa muito grande na tua vida e, de repente, a fundação não estivesse boa? É o que acontece, muitos ministérios se afundam e quem estiver lá dentro afunda junto. Né? Então, eu creio que Deus está preparando esse ano e o próximo para deixar um fundamento forte para todos, para que todos, depois disso, possam crescer. Tá bom? Continuação de Hebreus 6, 1 e 2. Continuando, ele chama de fato de leite. Quais são as doutrinas fundamentais? Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até perfeição. Não lançando de novo o fundamento está se chamando de fundamento. Na verdade, Paulo não sei se foi Paulo, mas quem escreveu Hebreus. Mas ele diz que esses ensinos são o leitinho, fundamentais, porém fundamentais. Diz, arrependimento de obras mortas, fé em Deus, doutrina dos batismos, está no plural, e da imposição de mãos, e da ressurreição de mortos, e do juízo eterno. Eu repeti, eu coloquei o prédio de um lado, Deus deve ter um plano na tua vida, porque se torne numa casa pequenininha, que caiba pouca gente. Deus quer que você se torne cobertura para muita gente. Dependendo
daquilo que Deus fizer na tua vida, dependendo do fundamento que Deus tem na sua vida, dependendo do fundamento que você tem, dependendo do ensino que você tem, com base nisso que Deus pode construir. Se você não tiver fundamento, Deus não pode construir nada, né? Ou pode construir uma coisa muito superficial. Eu creio que Deus quer colocar um fundamento sólido nesses dias, para que Deus possa construir algo grande na tua vida. Tá? Permita isso. As bases para o nosso ministério ou sacerdócio, nós aprendemos na vez passada que você é um sacerdote do Senhor. A partir do dia que você se torna filho de Deus, você é um filho do rei. Em Apocalipse diz, nós somos reis e sacerdotes. A partir da hora que você entrega a sua vida para Jesus, você se torna rei, filho do rei, e segunda coisa, que você se torna um sacerdote do reino de Deus para servir outras pessoas, como Jesus serviu, você também vai servir. Tá bom? É o chamado que Deus tem para mim e para você. No Antigo Testamento, alguns eram sacerdotes. Hoje, a igreja toda é um grupo de sacerdotes, é um grupo de filhos. Né? Repetindo, arrependimento, fé, batismo, batismos, imposição de mãos, ressurreição, juízo eterno. Eu vou fazer um paralelo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, me baseando por esses assuntos, arrependimento, fé. Nas terças-feiras vocês vão ter o ensino da visão panorâmica do Antigo Testamento. E um dos textos que eu uso bastante para fazer um paralelo com as doutrinas é a vida de Moisés. Moisés tirando o povo do Egito, o povo de Israel do Egito para levar para a terra prometida, tá bom? Então eu fiz um paralelo aí. Número 1, arrependimento, eu fiz um paralelo com a saída do povo de Israel do Egito. Foi arrependimento. O que significa arrependimento? Eles saíram do Egito. Arrependimento significa sair e dar meia volta para ir em direção à terra prometida. Eles estavam no Egito, mas eles viraram de direção para a terra prometida. Arrependimento. E depois que eles saíram do Egito, eles foram em direção à terra prometida. É a fé. Andar em direção à terra prometida, segundo o ensino. Fé significa andar em direção à terra prometida. Terceiro, o mar Vermelho, que eles atravessaram. Eles receberam as leis durante um ano de ensino. Eles passaram pelo deserto, eles foram provados. É o ensino dos batismos. Batismo, inclusive o batismo a travessia do Mar Vermelho representa o batismo das águas. Quarta coisa, Moisés e a nuvem que o dirigia até o povo de Israel em direção à terra prometida. Isso daí nós podemos fazer uma comparação com a imposição de mãos. A terra prometida lá na frente, para nós pode significar a ressurreição, que um dia eu e você nós teremos. Haverá um dia de ressurreição. Todos que morrerem em Cristo, um dia ressuscitarão. E aqueles que ficarem vivos na terra, eles serão arrebatados, não experimentarão a morte. E por fim, 6, a condenação é o ensino do juízo eterno, que nós vamos explicar detalhadamente cada ensino. Arrependimento. Eu botei até em 180 graus, porque em matemática diz que é o quê? 180 graus é... Que matéria que é? Em matemática? Trigonometria? 180 graus. Você está desse lado e, de repente, 180 graus, como o povo de Israel fez, 180 graus. Estava dessa direção e mudou para essa direção. Bem, essa palavra arrependimento
baseado no livro Princípios da Igreja, vende na igreja, para quem quiser comprar. No Novo Testamento, é uma das palavras mais importantes, essa palavra arrependimento. Foi a primeira mensagem do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João. Também a primeira mensagem de João Batista, arrependei-vos. Também foi a primeira mensagem de Jesus, arrependimento. Primeira mensagem dos apóstolos, arrependimento. Primeira mensagem da igreja também. Primeira mensagem de Paulo. Primeira doutrina, o primeiro ensino fundamental, que é o arrependimento. Só para você saber que é uma mensagem, ou seja, é uma palavra extremamente importante para o povo cristão, o arrependimento. Ela define o rumo que você vai tomar. Desse lado para o Egito, desse lado da terra prometida. Então depende muito, o arrependimento significa isso. Eu botei uma figura, de um lado eu botei uma serpente, faz de conta que eu seja Adão. Quando Adão e Eva, eles abaixaram a cabeça para o diabo, eu botei uma figura de uma serpente, eles fizeram isso, e se agacharam diante de quem? Do diabo, e a quem nós obedecemos, esses somos servos de quem obedecemos. Né? Por outro lado, a mesma figura. O arrependimento significa nós mudarmos de comando. Se você estiver desse lado, você está servindo uma pessoa. Se você se arrepender, você está mudando de direção. Você está mudando de Deus. Aí eu coloquei do lado direito o nosso Senhor Jesus Cristo. A quem nós serviremos? Então essa palavra se refere também a quem estamos servindo. Ou servimos a um, ou servimos a Jesus. Tá bom? Também esse significado de arrependimento. Também o arrependimento é diferente do remorso. Remorso foi aquilo que Judas sentiu. Ele sentiu uma dor na consciência. O fato de nós sabermos que estamos errando, ou sabemos que estamos pecando, não quer dizer que estamos arrependidos. Né? Remorso mexe na cabeça. A convicção do pecado também não quer dizer que é arrependimento. Nós podemos estar com o pecado e convicto que estamos em pecado, só que mantemos a posição. Isso não quer dizer arrependimento. E não quer dizer que eu aceito que é pecado. Também não é. Seria um sentimento de remorso. Mas o verdadeiro arrependimento é diferente. Eu coloquei uma personagem, um homem, que, para diferenciar o arrependimento com o remorso, ou sentimento parecido com, parece que é, mas não é. Esse homem está somente virando a cabeça. Ele não muda o sentimento. Ele não adianta só virar a cabeça, isso não é conversão. Para ser conversão de verdade, para ser verdadeiramente arrependimento, o povo de Israel teve que mudar de posição. O corpo teve que se movimentar. Os sentimentos teve que se movimentar. A vontade teve que se movimentar. Eles tiveram que ter um movimento corpo, alma e espírito, completamente. Não é somente confessar que eu quero a Deus. Você tem que ter uma atitude também. Você tem que se posicionar. Tem que se colocar na posição do Senhor.
E teu corpo vai ter que mudar também de posição. Os teus sentimentos vão ter que mudar de posição. Tá bom? Isso significa o verdadeiro arrependimento. É como nós pedíssemos perdão de costas. É como nós reconhecêssemos o pecado. Eu sei que eu estou no Egito, mas eu quero ficar nessa posição. Não. Para estarmos na direção correta, a primeira coisa, o teu corpo vai mudar. Você vai usar o teu tempo de maneira diferente. Os seus sentimentos vão mudar também. Você vai mudar. Você vai se submeter ao Senhor Jesus. Tá bom? Isso significa, eu vou mudar de Deus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Outra, o arrependimento tem fruto também, dizendo, Mateus 3:2, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E Mateus 3:8, logo a seguir, diz, produza frutos dignos de arrependimento. Ou seja, se de fato você se arrependeu ou se converteu a Jesus, ela gera frutos. Você sabe que o Espírito Santo começa a te educar. O Espírito Santo ele entra no seu coração, ele dá novos sentimentos. Você não é uma mudança mental. Mudança mental é conversão assim, você só virou o rosto. A transformação é quando você muda completamente. Tanto é, uma pessoa que não é amorosa, ela se torna amorosa. Uma pessoa que é triste, recebe a alegria do Espírito Santo. A pessoa que não tem paz, recebe paz. A pessoa que não tem paciência, fica longânimo. Uma pessoa que não é má, se torna boa. Uma pessoa infiel se torna fiel. Uma pessoa violenta se torna mansa. Uma pessoa desequilibrada começa a ter domínio próprio. Oi? Tudo bem? É só o som, tá, gente? Eu vou dar um exemplo de Israel sobre o arrependimento também. Eu vou pegar uma figura do Antigo Testamento. Como é um assunto importante, por isso que eu estou dando mais um pouquinho de ênfase, tá bom? Eu estou mostrando várias facetas do significado de arrependimento, né? No Antigo Testamento, eu já citei isso, Israel saiu do Egito, deixou Faraó e seguiu o Deus de Moisés, né? Se fosse para nós, em 2 Coríntios 4 diz, o Deus deste mundo, o Deus deste século, ou seja, Faraó, é um símbolo do diabo. Então, quando a gente sai do Egito, é um símbolo que nós estamos saindo do mundo, da condenação, onde o diabo, ele domina esse sentimento, ele domina esse modo de pensar, né? Então, o Deus desses séculos cegou os entendimentos dos incrédulos, daqueles que não são convertidos, daqueles que não creem em Jesus, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, tá bom? Uma outra figura é a primeira Páscoa, repetindo, como que o povo de Israel saiu do Egito. Foi através de uma festa, foi a primeira festa, chamada Festa da Páscoa. Na porta das casas, eles foram orientados para que eles matassem um cordeiro e fizessem uma cordeirada, né? E com o sangue do cordeiro, eles manchassem as portas com o sangue do cordeiro. Sendo que à noite iria passar o espírito da morte, e todos que vissem, e todos os... e quando passasse o espírito da morte, todas as casas que tivessem o sangue do cordeiro não veriam a morte.
Então, esse sangue do Cordeiro representa, claro, o sangue de Jesus, que é o nosso Cordeiro Pascal. Todos aqueles que tiverem o sangue de Cristo, todos aqueles que tiverem se convertido a Jesus Cristo, sabe que o povo de Israel saiu do Egito através do sangue do Cordeiro. Por causa do sangue do Cordeiro, por eles terem festejado a Páscoa, eles foram libertos do Egito. Para nós, a mesma coisa. O arrependimento também significa: nós entregamos a nossa vida a Jesus. Nós confessamos. Quando nós dizemos, eu confesso a Jesus como Senhor e Salvador, é como se dissesse assim: eu confesso que eu deixo o mundo, eu confesso, não quero Satanás, e você diz, eu aceito o senhorio de Cristo. Isso significa a Páscoa do cristão. Tá bom? Repetindo, agora eu vou citar alguns versículos do Novo Testamento, dizendo assim, Marcos 1,15 diz, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, se arrependa e creia nos ensinos de Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Esse sentido espiritual é muito difícil de entender. Por isso que está escrito o Antigo Testamento, para que você entenda como que funciona o mundo espiritual, tá? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Do pecado, mas aí você diz, mas que pecado é esse? Que pecado que eu tenho que confessar se eu não entendo que eu tenha cometido pecado? Em João 16:9, Jesus diz, o pecado, porque não crê em mim. O maior pecado que leva o ser humano, aliás, o único pecado e o principal pecado que leva todo homem e toda mulher à condenação é não seguir a Jesus Cristo, não se converter a Ele, de um dia ter declarado, eu não quero seguir a mim mesmo, eu não quero seguir Satanás, eu me arrependo de não ter seguido a Jesus até agora, a partir de agora, Jesus, eu vou seguir a ti, Jesus, e eu vou seguir a tua palavra. O maior pecado é não seguir a Jesus. Se nós não seguimos a Jesus, se a humanidade não se dobrar diante de Jesus, se a humanidade não seguir os ensinamentos de Jesus, eles não serão salvos. Esse é o pecado que Jesus diz. O pecado eles não creem em mim, eles não me seguem, eles não obedecem a minha palavra. É o maior pecado, é o pecado que leva para a condenação, é o pecado que leva à condenação. Né? Quando você confessa a Jesus, é como o sangue de Jesus estivesse manchando em seu coração. Quando você confessa a Jesus, Jesus envia o Espírito Santo, que representa o sangue, sangue representa a vida. Representa o Espírito Santo tocando as portas do teu coração. E quando um dia houver o julgamento final de Jesus, esse espírito da morte vai passar em cima da tua casa e você não vai ser condenado, não porque você merece, é porque você tem o sangue de Jesus nas portas do seu coração. É isso que significa, então, sangue de Jesus, arrependimento. E por fim, sobre arrependimento, eu vou trocar de microfone. Esse microfone não é melhor também. 1, 2. Acho que tem que aumentar. Tem que apertar. 1, 2. Isso. Tá bom. Uau. O pessoal está escutando bem no som? Tá jóia? Estava ruim antes? Ah, é?
É o microfone, né? Vocês perdoem, tá, gente? Eu estava berrando aqui. Tá. Eu vou falar sobre 2 assuntos, tá? Aguenta firme aí, gente. Primeiro, o arrependimento. Eu sei que eu estou dando as aulas bem condensadas. E que Deus nos abençoe e nos capacite para isso. Último item do arrependimento. Como está o seu livro? Esse está citado em Apocalipse 20, 12, que diz que João viu os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus e abriram-se os livros. Eu acho que tinham 2 ou vários. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Eu botei um livro em branco, ou seja, quando nós nos arrependemos e quando entregamos a nossa vida a Jesus, o nosso nome é escrito num dos livros chamado Livro da Vida. A hora que você entrega a sua vida para Jesus, o teu nome está sendo escrito lá nos céus. E diz que é chamado de Livro da Vida. Existe um outro livro chamado, esse livro não é muito legal não, onde todos os pecados são anotados. Você sabe que existe um outro livro onde todos os pecados são anotados? Eu coloquei um livro branco porque eu creio que o nosso livro vai estar limpo, em branco. Por quê? Porque nós aprendemos que o cristão vive uma vida de arrependimento. Se estamos andando em direção ao reino de Deus, você está caminhando. Às vezes, você tem a vontade de pecar. Às vezes, o povo de Israel fez isso. Às vezes eles queriam olhar para trás, eram repreendidos. Graças a Deus que somos repreendidos. E quando nós pedimos perdão, nós estamos fazendo assim. Continuamos. E o teu pecado foi anotado. Só que quando nós dizemos, me perdoa, eu vou continuar na caminhada, o pecado é apagado. E o livro continua branco. Aí você está caminhando. Aí, de repente, o diabo te chama. Você tem vontade de olhar para trás. Mas você diz, eu não vou dar ouvidos a Satanás. E você diz, me perdoa, Deus, quase. E você volta e continua caminhando. E o teu pecado que estava sendo anotado, quando você diz, me perdoa, Senhor, o teu pecado é apagado novamente. E o teu livro continua o quê? Branco, limpo. E só o teu nome está escrito no livro da vida. Amém. E você continua, e assim por diante. A nossa vida é uma vida de constante quebrantamento, hein? Por vezes, talvez, no começo você tenha que pedir perdão toda hora, talvez. Estou dizendo que a gente tem que pecar toda hora, não precisa. Né? Mas essa palavra-chave, confissão de pecados, vai ser essencial para o teu livro estar branco. Se faz tempo que você não tem pedido perdão, é bom limpar o teu livro, tá? Nós queremos que somente o nosso nome esteja escrito no livro da vida. E tem um outro livro chamado Livro de Pecado, eu que estou inventando esse nome, mas que esteja branco. Como que eu vou estar branco? O sangue de Jesus um dia foi colocado no teu coração, que é o Espírito Santo. E não é à toa que toda hora ele fica te cutucando. Não faz mais isso. Para de mentir. Aliás, se você mentiu, peça perdão. E se tiver que consertar, conserta. Porque está marcado no livro. Não adianta esconder
A gente pode enganar pessoas, mas não pode enganar ao Senhor. Vamos deixar o nosso livro limpo. É essencial na vida cristã a prática de arrependimento constante. Por quê? O livro tem que estar limpo, tá, gente? Tem que estar limpo, tá bom? A gente tem que estar numa só direção. Porque, por vezes, eu sei, o povo de Deus tem vontade de voltar para o Egito. Vamos para o segundo ensino, que é mais breve, apesar que é importante, que é a fé. Uma coisa é você se arrepender, mas o fato de você estar na direção certa não quer dizer que você chegou lá no reino de Deus. Você tem que caminhar para chegar no reino de Deus. E segunda palavra mais importante na doutrina, e é citada como segunda palavra do Evangelho, é fé. Você tem que começar a andar. Você não pode somente aceitar Jesus. Você precisa ter atitudes. Marcos 1,15 diz, arrependemos e depois creia no Evangelho. Aí nós vamos ensinar aqui um dos versículos mais comuns que citam sobre fé, Hebreus 11:1-2 diz, ora, a fé é o firme fundamento, eu coloquei uma casa na rocha, que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Diz que a fé é um firme fundamento, é uma coisa sólida, não é pensamento positivo. Não é uma coisa subjetiva, abstrata, é sólido. Por que é sólido? Firme fundamento. É algo sólido, é atitude. Não é um sentimento. Não é pensamento positivo. Não é. É alguma coisa que alguém vai ver, você vai ver. Que dá para botar no papel. Que dá para tirar foto. Que é uma coisa sólida. E é a prova. E a prova das coisas que não se veem. Então, é uma coisa sólida. Em Hebreus diz que a fé é sinônimo de obediência. Prática de obediência. Então, é uma coisa sólida. Se alguém te perguntar, você tem fé? Ele vai te perguntar também, é como Deus te perguntando, você tem fé? Você pode responder agora. Aí ele vai te perguntar, cadê a prova? Por quê? Porque a fé é a prova das coisas que não se veem. Prova que você tem fé. Tem que ser algo visível e não mental. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Aí você tem que mostrar a prova. Alguns vão dizer assim, a minha prova é que eu estou indo para a igreja. A minha prova é que eu estou começando a ler a Bíblia. A minha prova é que eu tenho orado. A minha prova é que eu batizei nas águas. Estou sendo cheio do Espírito Santo. É por aí. São provas sólidas que têm testemunha. Fé não é sentimento. Fé é algo sólido, é firme fundamento, é sólido, por isso que eu coloquei, é uma rocha. E também é prova, você tem que provar que você tem fé. Fé, ela exige o quê? Prova, tá bom? Enfim, fé é obediência à palavra de Deus. Fé não é pensamento positivo, fé não é presunção, fé não é fé em si mesmo, não é fé em pessoas, não é religiosidade. Vou fazer novamente paralelo com o povo de Israel. Ele saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, andou pelo deserto, estavam tendo atitude de fé, aprenderam a lei do Senhor, estavam em fé. Só que eles pararam no meio do caminho, porque eles tiveram medo. Eles pararam por falta de fé. E diz em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é presenteador dos que o buscam. Tamanho da fé. Existe um ensino de pequena fé, porque se assim Deus veste a erva do campo que hoje existe e a manha é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Pequena fé
São aqueles que são preocupados somente se vai faltar comida, ou se vai faltar vestimenta, ou se vai faltar dinheiro. Homens de pequena fé. E Jesus diz, você acha que Deus não vai cuidar da tua vida? Se Deus veste as ervas do campo que não trabalham, as aves do céu, será que Deus não vai ter muito mais preocupação contigo? Homens de pequena fé. Então, nível de pequena fé é quando nós temos aquela fé só pelo cotidiano. Temos muito medo do dia de amanhã. Se a gente vai comer, se a gente vai beber, se a gente vai ter roupa. É chamado de homens de pequena fé. Grande fé. É maravilhoso se Jesus, ouvindo isso, disse que os que seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. É de um centurião. Ele diz, Jesus não precisa ir na minha casa orar pelo meu soldado, não. Lança uma palavra e ele vai ser curado. E Jesus diz, homem de grande fé, é aqueles que creem nas palavras de Jesus, no sobrenatural, e aqueles que creem em grandes coisas, que creem no sobrenatural de Deus, tá? Chamado de grande fé. E perfeita fé, por último, ele diz, bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras da fé foi aperfeiçoada, chamado de fé perfeita. Ele faz uma citação de Abraão, fé de Abraão. Ele é chamado de perfeita fé, fé de Abraão. Ele é o cara da fé. Por quê? Uma vez Deus falou assim, Abraão, você vê essa bênção que te dei? Me devolve. Que era o filho chamado Isaac. E Abraão, sem titubear, e para não ficar pensando muito, de madrugada ele colocou o filho para sacrifício, porque ele nem pensou, ele só obedeceu. É chamado de fé de Abraão. Ele não titubeou em obedecer aquilo que Deus falava para ele. Ele confiava que Deus daria um escape para ele. Sem questionar Deus, ele obedeceu a Deus. É a chamada de perfeita fé. Tá bom? Não sei que nível de fé nós estamos, né? Se a tua fé se baseia só no dia a dia, se a tua fé você crê no sobrenatural, ou se a tua fé é de tal forma que se Deus pedir alguma... É o fé do batismo do fogo. Se Deus te pedir alguma coisa, você não vai titubear. Mesmo que vai te doer, você vai responder. Eu te dou. É a fé de Abraão. E, estou terminando. A fé cresce. Em Romanos 10, 17 diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Bem, a palavra de Deus tem várias traduções. Eu, por curiosidade, eu colei embaixo o versículo em grego. Interessante, está em amarelo, né? Vocês não entenderam, mas está escrito assim, em simples palavras, em amarelo está escrito assim, rema Cristo. Cristo significa ungido, Espírito Santo. E rema, o que é rema? É palavra do ungido. Né? Sabe como vem a fé? Como a fé aumenta? Como a fé pode aumentar? Diz assim, ouvindo a palavra ungida de Deus. Não tem uma outra tradução que diz logos. Logos representa a palavra de conhecimento. Nós não gostaríamos de somente ensinar para vocês a palavra logos. O que é logos? Conhecimento. É essencial que eu e você aprendamos sim o logos, que é o conhecimento da Bíblia, mas o que traz fé, o que faz com que o povo comece a crescer,
A palavra que faz com que o povo comece a avançar é a palavra rema, que vem do Espírito Santo, inspirada por revelação do Espírito Santo. Né? Então, de sorte que a fé é pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra revelada de Deus. Então, que Deus nos conceda também, é importante você aprender. Eu disse na aula passada que eu fiz quase 10 anos de teologia. Eu ouvi muito logos. Estou dizendo que é inútil? Não, eu acho que Deus me pediu porque é útil. Estudei bastante. Mas o que me fez aumentar a fé não foi o logos. Me ajudou. Mas o que faz você crescer, o que faz eu crescer, é ouvir a palavra rema de Deus. É que é a palavra revelada, inspirada, viva, real, atual do Espírito Santo. É como Deus estivesse falando audivelmente a tua vida. É isso que nós vamos começar a procurar mais. Isso vai aumentar a tua fé e vai aumentar a minha fé também. Nós precisamos ouvir o rema de Deus, tá bom? Deus abençoe. Eu botei uma pequena bibliografia. Deixa eu fazer uma oração para ti. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua misericórdia que se renova a cada dia. Pai, fixa esses ensinamentos pela tua graça. Abençoa meus irmãos e minhas irmãs para que entendam a tua palavra. Nós te agradecemos, abençoa todos os teus filhos, abençoa todas as tuas filhas e que se cumpra a tua promessa e o teu projeto para cada um. Levanta pastores, presbíteros, homens e mulheres de Deus, para que se cumpra a tua proposta, o teu projeto para cada um dos teus filhos, para cada uma das tuas filhas. Pai, e capacita os professores a transmitirem logos e transmitirem rema do Senhor para os teus filhos. Nos ensina a ser bocas do Senhor, para que os teus filhos e tuas filhas cresçam e sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Boa noite, igreja, graça e paz. Dando sequência aqui ao nosso estudo bíblico, o curso de obreiros, como muitos conhecem. Essa já é a 4ª aula e nosso pedido é que você continue firme aí. Estamos firmes aqui, mas o nosso maior desejo é que você aí também esteja firme. Que você tenha colocado essa sua decisão diante do altar de Deus. Porque fazendo isso, Ele vai te capacitar em seguir, em perseverar. Essa é a minha oração. Senhor Deus, seja conosco aqui. Me dê condições de passar um pouco, mas valiosos ensinamentos da sua parte, da sua palavra, Deus. Mas eu oro por aqueles que estão do outro lado. Que o Senhor tire o cansaço nessa hora, que o Senhor traga uma atenção do alto, Pai, e que eles consigam reter e que isso os transforme como tem me transformado. Esse é o meu grande pedido. Em nome de Jesus, amém. Dando sequência, então, começamos módulo 1, continuamos falando um pouquinho das Sagradas Escrituras e dando sequência em Gênesis, que foi o que começamos a aula passada. E aqueles que me conhecem, se você ainda não me conhecia, há uma coisa que você vai ouvir sempre quando me encontrar ou quando se deparar comigo. Eu sou enfático na necessidade que temos de conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Porque ela é, sem dúvida nenhuma, a palavra de Deus. A Bíblia é a verdade. Toda a Bíblia aponta para Jesus e a Bíblia se explica nela mesma. E é extremamente necessário a você e a mim e a todos que conheçamos cada vez mais ela, para que a gente não erre e para que a gente não fique distante do poder que ela pode dar a você, a sua casa, a sua família. Por isso, o meu grande pedido hoje, mais uma vez, é que você não só escute ou leia, mas que você receba, acolha dentro do seu coração a palavra de Deus. Porque se você fizer isso,
se comprometer com ela, como está escrito aí, se comprometer com aquilo que está ouvindo e que está lendo, saiba que ela vai te transformar. Foi assim comigo, há quase 20 anos atrás, e continua sendo até hoje. Se comprometa com ela. Tenha realmente um amor por ela, porque Paulo deixa claro quando ele diz aos Tessalonicenses, que ele diz assim, por isso também damos sem cessar graças a Deus. Eu dou graças a Deus aqui agora por você estar aí. Pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebesse não como palavra de homem, mas como a palavra de Deus, e repara, a qual também opera em vós. Ela age, ela opera, é isso que Paulo está falando, ou seja, ela realiza algo, ela trabalha em você, trabalha em mim, então nós temos que estar sempre, sempre expostos à palavra. Ela não é uma regra de fé ou prática somente, tampouco um livro histórico, poético, nada disso. Ela muda a sua história. Ela tem essa capacidade de mudar histórias. Agora eu queria remeter um pouquinho vocês, talvez eu devesse ter comentado isso na aula passada, mas dá tempo ainda. Os judeus estudam demais a Torá, que é os 5 primeiros livros. Mas além da Torá, os judeus eles também têm outros livros que eles consideram também sagrados. O Talmud é um deles, por exemplo, que é uma coletânea de livros sagrados dos judeus, que vários rabinos consagrados escreveram, e eles consideram aquilo também com uma validade muito grande. Além do Talmud, tem o Midrash. O Midrash é um estudo profundo da palavra, que alguns rabinos também foram, e para sair do óbvio, para ir mais profundamente, ou seja, há uma análise muito crítica, para tirar dali coisas que ainda não sabiam. E também é considerado sagrado para eles. Um exemplo de Midrash, ele aparece no 2º livro de Crônicas. Se depois você quiser lá ver, 2º livro de Crônicas 13, 22, diz assim, no finalzinho, diz assim, os demais acontecimentos do reinado de Abias, incluindo suas palavras e seus atos, estão registrados no comentário do profeta Ido. Só aparece esse profeta Ido aí. Isso é um Midrash, que o judeu vai, estuda, e vai atrás para saber o que ele falou e tudo isso, e aí compilam tudo isso, escrevem tudo isso. Então, diz o Midrash que quando Deus resolveu oferecer a Torá, ele também ofereceu para outros povos. Eu não sabia disso, confesso que não. Ele ofereceu para outros povos. E quando ele oferecia, sempre tinha uma pergunta, Maiktiva, que em hebraico significa o quê? O que tem aí? O que está escrito aí? E Deus, na sua onisciência, como o judeu diz, o Hashem, na sua onisciência, ele para determinadas nações, ele falava, bom, aí diz que não pode roubar. Aí aquela nação falava, roubar, ixi, não vai dar, hein? Eu acho que eu não vou conseguir lidar com isso. Eu fui criado que às vezes, sabe, entendeu? Então, roubar não dava. Ele ia para uma outra nação, oferecia a Torá também, e de novo, Maiktiva, o que está escrito aí? Eu quero saber o que está escrito aí. Ele falava, aqui não pode matar. E matar também não. Até que ele chegou, de fato, ao povo judeu, a Israel. E aí, presta bem atenção, não foi Maiktiva que ele recebeu como resposta desse povo. A resposta que ele deram foi, Naseh ve nishma. Naseh ve nishma. Grava isso. Pelo menos grava agora o significado disso. Quando Deus ofereceu a lei ao povo escolhido, a resposta foi essa aqui. Faremos e depois ouviremos. Esse é o meu pedido para você. Aceite a palavra de Deus. Porque se você tiver que entender tudo, ver lógica em tudo, razão em tudo no que está aqui, você não entendeu. Isso é um presente do seu pai. Conta, eu me lembro, testemunho pessoal, durante um período da minha vida, eu morava até fora do Brasil e viajava muito. Quase toda semana eu estava fora, e as crianças pequenas ficavam com a Lídia em casa. E claro, filhos pequenos, quase sempre quando eu voltava, trazia alguma lembrancinha para as crianças. E a cena era igual sempre, a mala no chão da cozinha,
abrindo e eles ali em volta querendo saber. E eles nunca precisaram abrir o presente, checar o presente, para expressar a gratidão que eles já tinham por fato de eu estar trazendo algo. É mais ou menos por aí. É uma criança que recebe um presente do pai em casa e o pai fala, olha, mas filho, faz o seguinte, pega no escritório, mas abre só em casa. Quando você chegar lá, você abre esse presente e a criança vai feliz da vida pela rua e alguém pergunta para ela, o que você tem na sua mão? Um presente. E o que tem aí dentro? Não sei. E por que você está tão feliz? Foi o meu pai que me deu. Essa é a palavra de Deus. Esse é o faremos e depois ouviremos. Receba a palavra de Deus assim, como sendo algo melhor para a sua vida. E aí vai estudando, vai meditando. A aula passada entramos no assunto do Pentateuco. Antes disso, explicamos um pouquinho sobre a revelação, como Deus foi se revelando ao ser humano, começou com Adão, depois foi usando Jesus Cristo para isso, o Espírito Santo para isso, a Sagrada Escritura para isso, ou seja, a revelação foi de pouco em pouco, usou Moisés para escrever os 5 primeiros livros. Para vocês terem uma ideia, eu não havia comentado isso na aula passada, quando o fato da morte de José, que é o fim do livro de Gênesis, aconteceu mais ou menos 300 anos antes do nascimento de Moisés, que foi o autor do livro. Então, é claro que precisava de uma revelação divina, para ele saber de todos aqueles fatos que ocorreram, quanto mais os que antecederam a isso, né? Isso faz parte da revelação, a original, a bíblica, a verbal, a redentora, tudo isso nós falamos. Só colocando aqui um pouquinho do livro de Gênesis, que a gente também já falou na aula passada, o termo vem do grego, que tem origem, fonte, criação, e é claro que o livro começa com Bereshit, que é o nome hebraico também, que significa, indica o começo de tudo, no princípio, e lá nós vemos como o mundo foi criado, os seres vivos, mas infelizmente também o pecado, como ele entrou no mundo, mas também como Deus já havia um plano de redenção logo de cara, ou seja, Deus não foi pego de surpresa com isso. Mas, infelizmente, vimos a mentira, vimos a vida familiar, mas também vimos a criação das nações na Torre de Babel, quando Deus espalha todo mundo e ali começam as nações. Vimos também as alianças que Deus fez com o homem, como fez com Adão, fez com Noé, fez no próprio Éden. Sabemos que a autoria é de Moisés e que a data aproximada é 1446 a 1406. E a abrangência pega aí de 4.000 a.C. até 1.800 aproximadamente, ou seja, é a maior abrangência de tudo. Somando todos os outros livros, não alcança isso. E é um livro de extrema importância, extrema importância. Temos eventos importantes, como a queda do homem, que a gente já falou, a chamada de Abraão, que nós vamos falar um pouquinho disso. Então, é um livro que merece, se eu posso, novamente, merece a sua leitura. É uma leitura que flui bem, não fica dúvidas, não é de difícil entendimento. E aí eu quero aproveitar o dia de hoje para fazer 2 coisinhas. Eu tenho por hábito ter um arquivo pessoal. Eu chamo desse nome por quê? Porque são trechos que, quando eu li, me chamaram a atenção. Me ensinaram coisas. Então, eu queria compartilhar com cada um de vocês qual é o meu arquivo pessoal do livro de Gênesis. E o primeiro versículo que me saltou é o Gênesis 1, de 3 a 4, que diz, então disse Deus, haja luz. E houve luz, e Deus viu que a luz era boa. Por que estou começando por aí? Para você ver a importância do poder da palavra. Deus poderia criar tudo que criou de diversas maneiras. Num piscar de olhos, num estalar de dedos, num simples pensamento, da forma como Ele quisesse. Ele tem poder para isso. Mas Ele decidiu criar todas as coisas declarando, através da palavra. Isso é importante. Eu vou te dar um exemplo que eu vivi hoje. Fui no supermercado, calma, tranquilo, com máscara, sou do grupo de risco, tenho que me cuidar.
E aí, pagando a conta, a moça do caixa fez alguma coisa lá, caiu alguma coisa, eu falei, fica tranquila, está tudo bem. Ela falou assim, eu sou muito desastrada. Falei, não. Quem falou isso para você? Não, eu sou. Falei, não fala mais que você é. E aí comecei a conversar com ela exatamente sobre isso. A palavra, você sabe que a palavra tem poder? E ela acho que sabia, que ela falou, não, eu sei. Não declare mais coisas assim a seu respeito. Se alguém declarou lá atrás, perdoa, limpa. Mas você mesmo declarar que você é desastrada, que você só faz coisa errada, não foi dessa maneira que Deus te criou. Então saiba você que está aí, a palavra tem poder. Por isso que aqui nós temos feito quase todos os cultos e tem tido vários, um apelo. Um apelo baseado em Romanos 10:9, que diz, se confessares com o quê? Com a sua boca. De novo, o poder da palavra. A importância de você declarar com a sua boca que o Senhor Jesus é o seu único Senhor e Salvador. Deus começou essa história, quando Ele diz, e haja luz. Outro ponto importante que eu destaquei, boa. Nesse primeiro momento da criação, Deus fala 7 vezes esta frase, e viu que ficou boa. O que significa isso para você e para mim? Que tudo que Deus faz é lindo, é perfeito e é maravilhoso. E você é a coroa da criação de Deus. Então, se você punha defeito, porque meu cabelo é assim, minha orelha é assim, meu ouvido é assim, meu pé é assim, quando Deus fez, olhou para você e falou, não é que ficou bom? Ficou bom. Ele falou isso 7 vezes. Um texto importante que vem na sequência é Gênesis 1:26, quando a palavra de Deus diz assim, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Para um pouquinho. Até aqui, a impressão que dá, se você for ler, é Deus no singular. É Ele tomando as rédeas de tudo e declarando, como eu disse, e disse Deus, haja luz, e depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separa, e disse Deus, ajuntei-se num só lugar. A impressão que dá é que Ele está só. Mas quando Ele termina de criar tudo, e vai criar você e eu, que é a coroa da criação, Ele muda. Ele põe na primeira pessoa do plural. Significa que tinha gente com Ele. E é claro que nós sabemos quem estava. Gênesis 1:1 já diz que o Espírito de Deus pairava sobre a terra. O Espírito Santo já estava ali. E João 1:1 diz que no princípio aquele que é a palavra já existia, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Significa que toda a Trindade estava no momento que você foi criado. No momento em que você foi criado, toda a Trindade participou disso. E aqui a gente tem que entender uma outra coisa. Se é um Deus trino, diz que está criando você e a mim, como a imagem e semelhança dele, como é que este pode ser igual a este? Aqui tem 3 e aqui tem 1. Significa que eu e você só seremos imagem e semelhança dele quando formos nós. Eu nunca sozinho serei imagem e semelhança de Deus. Porque nós estamos falando de um Deus que é trino. 3 pessoas em um. Agora, eu e Lídia e Cristo somos imagem e semelhança de Deus. Eu e os meus irmãos e a igreja e Cristo somos imagem e semelhança de Deus. Porque mesmo Cristo, no Novo Testamento, se você quer de fato conhecer a Cristo, não basta apenas se trancar no seu quarto e orar, e orar, e orar. Você vai conhecer uma parte dele, porque ele é a cabeça da igreja. Então, se você quiser conhecer a Cristo inteiro, você tem que buscá-lo no seu devocional e depois ir para a igreja. Aí sim. Então, para ser imagem e semelhança do nosso Deus trino, eu sozinho jamais serei. Agora, eu e você seremos. Aí, uma terceira etapa que entra, Gênesis 2, 16 a 17,
mostra que Deus maravilhoso é esse, que te criou e me criou, quando ele declara: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim. Que coisa mais tremenda, mais linda, um Deus que fez tudo bom, como ele mesmo disse, e viu que era bom, e viu que era maravilhoso, e depois ele vem e fala: tudo isso é seu, tudo isso é seu. Só voltando um pouquinho aqui, quando diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, nesse momento ele cria Adão. E é importante você também saber o significado do nome Adão. Ele tem dois significados. Um é pó, é terra, porque nós viemos do pó e ao pó voltaremos. Mas o outro significado de Adão também é parecer. Por isso que nós temos que nos parecer com Deus. Adão é isso. Da mesma maneira que ele é pó e é terra, porque é de lá que ele veio e para lá ele volta, a matéria, o corpo físico, porque nós somos alma, corpo e espírito, mas ele também tem na raiz do nome se parecer com alguém. E quem é esse alguém que ele tem que se parecer, e eu também? O próprio Deus. Mas aí voltando, então Deus criou Adão macho e Adão fêmea, que é a humanidade no fundo, e ele diz: tudo que eu fiz e tudo que é bom está aí à disposição de vocês, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comer desse fruto, com certeza morrerá. E, infelizmente, nós sabemos da história, aparece logo na sequência em Gênesis 3, Satanás na pessoa da serpente, e diz assim: não comereis de toda a árvore do jardim. Destoa, distorce, muda. Deus falou que podia comer de tudo, exceto uma. Ele vem e diz: esse Deus que criou vocês, que criou tudo isso, ele não é bom, porque ele te criou com fome, mas não permite você comer de nada. Pôs dúvida no coração da Eva, se esse Deus de fato era um Deus que merecia o amor dela. E para complicar, ele depois: certamente não morrereis. Aí ele põe Deus como um mentiroso. E, infelizmente, Adão e Eva caíram exatamente aí. Nós sabemos o resto. Não houve, o pastor Choro já explicou muito bem isso. Não morreram fisicamente, mas morreram espiritualmente. Se afastaram da presença de Deus. E era cotidianamente que eles tinham. Um outro texto importante, e é importante a gente entender o que está por trás disso, Gênesis 3:8 diz: e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor. Da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Você acha, olha para mim, você acha que é possível se esconder de Deus? Você acha mesmo? Onde estava Adão e Eva achando que teriam a capacidade de se esconder de um Deus onipresente, onipotente, onisciente? Como assim? Tanto que o salmista, no Salmo 139:7, diz o quê? Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu estás. Se fizer do inferno a minha cama, eis que tu ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Nós não temos como nos esconder de Deus. Jamais teremos. Fez algo errado? Não se esconda. Peça perdão a Ele. É um Deus perdoador. Para que se esconder? Para que mentir para alguém que tudo sabe, tudo vê e tudo pode? Adão e Eva tentando se esconder, não faz o menor sentido aqui. Então, coisas que esse livro lindo nos ensina. Seguindo um pouquinho, nós vamos avançando na história, e Gênesis 6:5 diz o quê? E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. O homem foi ficando mal, porque saiu o nós. Quando sai o nós e entra o eu, isso é o que o pecado faz. Tira o nós. Antes, para você ter uma ideia, a Eva só teve nome depois da queda. Antes da queda, não, pode olhar lá. Não tinha nome a Eva. Porque eram uma só carne. Adão e Eva eram só
carne. Agora, quando entra o eu quero, eu posso, essa fruta é minha, sai daí, a maldade começa a crescer. E foi o que aconteceu. Saiu nós, entrou o eu de cada um, e a maldade foi crescendo, 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 ao ponto de Deus falar, não dá, não dá, tem que fazer algo aqui. Foi quando ele decidiu pelo dilúvio. Porém, Gênesis 6:8 diz o quê? Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Aqui tem um ensinamento para você e para mim também. Se um homem, presta atenção, se um homem, por Deus ter achado graça nele, preservou a humanidade, ou seja, se você está aí, se eu estou aqui, foi por causa de Noé. O que pode fazer se você que está aí, enfrentando problemas na sua casa, se Deus olhar para você e achar graça? Você acha que Ele não tem capacidade para restaurar a sua casa? Você acha que Ele não tem capacidade para restaurar seu casamento? Se por um homem, Noé, Deus achou graça nele, preservou a humanidade, porque dali começou tudo de novo. Porque dali nós sabemos que entrou Noé, seus filhos, sua esposa, suas noras, e dali tudo começou. Porque Deus achou graça nele. Então saiba que se Deus olhar para você e achar graça em você, você será um elemento de salvação na sua casa. Você será um elemento de transformação do seu lar. Você será um elemento que vai trazer vida onde há morte. Acredite nisso. Outro ponto interessante que me traz um alento, e eu vou já te explicar, é o próximo que eu trouxe aqui. E lembrou-se Deus de Noé. Sabe por quê? Noé, faz a arca, põe lá, fecha por fora e dá-lhe chuva. 40 dias chovendo, 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 chovendo. Tem alguns estudos que dizem que demorou 150 dias, mas se você for a fundo mesmo, parece que foi bem mais. Tem estudos que dizem que todo o ciclo de entrar e sair passaram de 300 dias. Então talvez você possa estar esperando por algo que não está vindo. Mas olha o texto. E lembrou-se Deus de Noé. Uma hora ele vai lembrar de você. Uma hora ele vai olhar na agenda dele e falar, opa, o Pedro aqui, meu. Não, já deu, pá. Depois vai olhar de novo na agenda. Ah, caramba, o Fernando, puxa, ele está atento. Vou te dar agora um outro testemunho pessoal. Essa coisa de ser grupo de risco tem um monte de testemunho. Há um tempo atrás eu já tive algumas dores de joelho, de ombro, de lombar, tudo bem até aí, mas essa dava jeito. Mas me surgiu uma dor aqui que eles chamam de cristelíaca. Mas incomodava. Eu fui em 3, 4 especialistas. E era muito frustrante, porque ele pedia ressonância, nada contra meus amigos médicos, que eu amo e adoro, mas eles falavam assim, então, o senhor está com um problema na cristelíaca. Eu falei, estou. Aí ele olhava ainda para mim assim e falava, é chata essa dor, né? Eu falei, é bem chata essa dor. E aí você via que ele não tinha a menor ideia do que fazer com aquilo. Para não ficar chato, ele falava, faz uma físio, toma uma injeção. 1 ano e 8 meses, que ela não cedia. Sabe o que aconteceu? E lembrou-se Deus de João. Tirou. Para a honra e glória dele, lembrou-se Deus de João. Então, coloque seu nome aqui, ó. Coloque seu nome nessa frase. E lembrou-se Deus de você. Saiba que no momento certo, Ele vai lembrar. Ele vai lembrar. Para fechar esse bloco de arquivo pessoal, tem uma lição que eu gosto demais, que a gente aprende com José. José precisou ser pai para nos ensinar uma grande lição. Qual é a grande lição que José nos ensinou quando ele foi pai? O texto está lá em Gênesis 41 e diz assim, e chamou José o primogênito Manassés. Quando ele teve o primeiro filho, ele deu o nome de quê? Manassés. E qual é o significado desse nome? Porque Deus me fez esquecer
de todo o meu trabalho, em outras versões, de todo o meu sofrimento e de toda a casa de meu pai. Porque se você ler, e eu espero que você leia, a história de José é incrível. Porque era o filho predileto de Jacó, deu túnica, despertou ciúmes nos irmãos. Os irmãos, quando encontram ele no campo, resolvem matar. Mas o irmão mais velho falou, se matar vai ficar chato, então vamos dar um outro jeito. Enterram José, como se uma besta fera tivesse feito em algo. Voltam para a casa do pai, dizem que o filho morreu, porque trouxeram a túnica rasgada. E daí passa uma carruagem que pegava escravos e comercializava escravos. José é transformado em escravo na casa de Potifar. De lá também a mulher de Potifar faz uma acusação, dizendo que ele tinha atacado ela. De lá ele vai preso. Ou seja, tudo isso fruto da casa do pai dele. Traição dos próprios irmãos. A ponto de ser preso, a ponto de ser esquecido. E essa história é longa. Quando ele tem um filho, ele diz que aquele filho era o Manassés. Deus me fez esquecer tudo isso. E aí o segundo filho ele chama como Efraim, que diz, Deus me fez crescer ou prosperar na terra da minha aflição. Então, se você quer crescer, se quer prosperar, saiba que você tem que talvez esquecer mágoas, esquecer feridas que talvez pessoas tenham provocado em você. Você tem que gerar um Manassés inicialmente, para depois poder ter o teu Efraim. Se você não acertar o passado, que é o que José fez, ele jamais teria o Efraim dele. É uma boa lição para nós hoje. É uma boa lição para nós hoje. Como nós tivemos 2 aulas de Gênesis, dificilmente os próximos livros a gente vai ter essa possibilidade. Mas aqui eu também senti no coração de nós também pegarmos. Agora, se vocês conheceram meu arquivo pessoal, agora eu queria apresentar para vocês uma aplicação pessoal desse livro. Porque para mim, o meu amor pela palavra, ele é diretamente ligado àquilo que eu posso aplicar no meu dia a dia. Como pai, como esposo, como filho, como pastor, como tudo, como chefe, como em tudo que eu tenho na vida. Então, eu peço a Deus todos os dias que Ele fale comigo através da palavra dEle, mas que aquilo eu possa aplicar. Faça sentido para mim. Muito embora eu disse, como os judeus, farei e depois ouvirei. Nunca duvidei. Nunca duvidei. Não duvide nada aqui. Nada. Agora, Deus me trouxe à memória, quando eu fiz Obreiros há 20 anos atrás, tinha uma pessoa que também fazendo, um colega, e em determinado momento ele falou assim, então, sabe, eu acho até que foi bacana, porque ele foi honesto, foi sincero. Ele falou, olha, eu acredito em tudo aqui, mas, essa história do Jonas na barriga do grande peixe, não dá. Ou seja, é aquela pergunta que as outras nações faziam para Deus quando falava Mike Tiva, ou seja, que história é essa do Jonas na barriga do peixe? Essa daí não dá, hein, Deus? Essa não dá. Aí eu pergunto para você, tem diferença o Jonas na barriga do grande peixe para o abrir do Mar Vermelho? Brotar água da rocha, multiplicação de pães e peixes, andar sobre as águas, tem diferença? Não tem. Milagre, sobrenatural de Deus. Então, creia de capa a capa aqui, ó. Leve muito a sério tudo que está aqui. Não duvide de nada. Deixa o Espírito Santo ir te convencendo, te explicando, que você possa ir discernindo através do Espírito Santo tudo que está aqui e você possa ir aplicando tudo isso na sua vida. Então, vamos lá. Aplicação pessoal do livro de Gênesis. Vamos falar de Abraão. E foi muito bom porque ontem nós ouvimos, se você não ouviu, sugiro que ouça, a fé de Abraão, que é o último nível de fé.
que aprendemos ontem, que seria a fé aperfeiçoada, ou seja, o top de linha. Ninguém ter uma fé como Abraão é algo que eu e você temos que almejar. Então esse é o personagem que nós vamos usar aqui hoje na nossa aplicação pessoal, porque Deus apareceu para ele dizendo isso: "Sê tu uma bênção, Abraão". Está lá em Gênesis 12. Porque a gente tem um hábito de falar assim: nossa, tal pessoa foi uma bênção para mim, orou por mim, que bênção que foi, esse culto foi uma bênção para mim, esse estudo está sendo uma bênção para mim. Saiba que hoje eu vim aqui com uma missão, para te provocar a ser você uma bênção. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Que você seja uma bênção, como Ele fez com Abraão. Texto, vamos ler junto o texto. Ora, o Senhor disse, no caso aqui ainda, Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Mas para quê? Para que ele fosse uma bênção. Não era para ele ter mais bens, não é para ele ser mais rico, não é para ele ser mais famoso, não. Deus tinha um propósito na vida dele, para que ele fosse uma bênção. Então nós temos que ver na vida de Abraão, que está no livro de Gênesis, qual foi o comportamento dele, que atitudes que ele teve, e se de fato, ao fim de tudo isso, ele foi ou não foi uma bênção. Vamos ver juntos. O primeiro ponto que se destaca na vida desta fé de Abraão, que ele também é conhecido como a bondade, a maior bondade que teve, a gente vai falar um pouquinho disso mais adiante, mas Abraão realmente se destaca e muito, para ele ser uma bênção, e de fato foi, a primeira coisa que a gente vê nele é o quê? Obediência. Não tem como você e eu sermos bênção, se nós não nos rendermos ao senhorio de Cristo, obedecendo a Ele, obedecendo a sua palavra. Gênesis 12, 4 diz o quê? Partiu, pois, Abrão como o Senhor lhe ordenara. Não titubeou, não duvidou, não consultou ninguém, nem sequer a Sara, que ainda aí era Sarai. E fez bem, sabe por quê? Com quem que Deus falou? Deus falou com ele. Deus falou com ele o que ele tinha que fazer. Você acha que a mãe Sara iria entender isso? Com certeza, fala, você está louco, meu? Não, não. Então ele fez o quê? Obedeceu. Em nenhum momento duvidou. Se você fizer a leitura, você vê que é uma sequência. Deus aparece para ele, ele fala, praticamente ele faz as malas e sai. Você quer ser uma bênção? Eu tenho certeza que você deseja isso. Obediência vem primeiro. Obediência vem primeiro. O que mais nós vemos na vida de Abraão? Segundo ponto que se destaca, um homem de oração. Até o lugar do altar que dantes ali fizera, e ali invocou Abraão o nome do Senhor. Fez um altar para orar, para buscar a Deus, em agradecimento, em direção. Nós não podemos estar longe de orar. Não existe cristão que não ore. Desculpa, não dá. Não dá para ser uma bênção se nós não orarmos. E o que não falta agora, hoje em dia, motivos de oração. Se você está fazendo parte do nosso relógio de oração, glória a Deus por isso. Se não, veja se dá para entrar. Se não, busque um grupo. Temos tido o prazer e a alegria de estar orando além do grupo da igreja. Deus nos incomodou para ir um pouco além. E convidamos a igreja, e temos feito live ou vídeo call de oração, segundas, quartas e sextas, das 19h30 às 20h. Fazemos via WhatsApp, então permite 8 pessoas.
mas tem sido bênção. Nós colocarmos os nossos pedidos juntos, e aí vamos rodando com os membros da igreja. Tem mais de 20 pessoas participando, cada dia eu e Lídia oramos com 6 pessoas. Porque nós precisamos orar, temos passado por tempos estranhos, difíceis, pessoas desesperadas, casamentos abalados, enfermidades aí estão mais próximas de nós. Ore, meu irmão, ore, minha irmã, dedique tempo à oração. A oração é o que move a mão de Deus em nosso favor, abranda a ira de Deus, clame por misericórdia. Isso foi dito aqui desde os primeiros cultos, que temos que clamar pela misericórdia de Deus com o nosso país, ore pelos governantes. Isso está um caos em todos os sentidos. Então, que Deus abrande isso. E sabe como Ele vai abrandar? Se eu e você nos dedicarmos a orar, eu não tenho dúvida disso. Você que está aí me ouvindo, com certeza tem experiências do poder da oração. Então, você toma a bênção. Ore, meu irmão, ore. O que mais que a gente aprende com Abraão? Seguindo, terceiro ponto que a gente vê na vida dele, despreendimento. Aqui nos ensina muita coisa. Gênesis 13:8 diz assim: disse, pois, Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. A bem da verdade, Ló não era irmão, era sobrinho. Que o irmão de Abraão tinha morrido, e o Abraão, por ser bondade, falou: bom, Ló, vamos, vem comigo. Deixa eu falar uma coisa para você. A promessa foi dada a Abraão, certo? Foi a ele que Deus apareceu e fez a promessa. Queria abençoar, queria multiplicar, queria tudo. Porém, o texto diz que em determinado momento, como tinha pastores de Abraão e pastores de Ló, disputando o mesmo terreno, começou a haver conflito. Bom, eu não sei você, mas se Deus me deu a bênção, eu acho que eu ia falar: Ló, desculpa, já te ajudei, amigo, agora vai. Segue sua vida. Foi isso que ele fez? Não, ele chega para o sobrinho, que não recebeu a bênção, e fala assim: ô Ló, faz o seguinte, escolhe para onde você quer ir. Se você escolher o norte, eu vou para o sul. Se você escolher o sul, eu vou para o norte. Haja desprendimento nisso. O direito era todo dele. Ele era o último que poderia pensar em abrir mão dos seus direitos. E ele não titubeou. Ló, escolhe. Eu não quero conflito. Imagina eu e você, no nosso dia a dia, termos esse desprendimento em algumas situações. Às vezes a gente não consegue nem abrir mão do nosso ponto de vista. Insistimos que tem que ser daquela forma, daquela maneira. Agora, imagina quando envolve bens materiais. Dinheiro, propriedade, posses. Imagina isso. E Abraão falando: Ló, escolhe. E Ló, nós sabemos, escolheu mal. Escolheu, pela aparência, o lado de Sodoma e Gomorra. Já já a gente vai chegar lá também. E Abraão seguiu a sua vida. Agora, veja comigo o fruto do despreendimento. Olha o que Deus faz pelo fato de Abraão ter cedido, de Abraão ter falado: Ló, não quero confusão com você. O texto é bíblico, Gênesis 13, 14 e 15 diz: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou, presta atenção, depois que ele fala: Ló, vai para cá que eu vou para lá, Deus volta imediatamente com ele e diz assim: levanta agora os olhos, Abraão, e olha, desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, o oriente, e tudo, ou seja, norte, sul, leste, oeste, é tudo seu, porque toda esta terra que veste, hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Uau, a gente precisa aprender isso aí. A gente precisa aprender. Você quer ter mais? Desprenda. Seja generoso muitas vezes, porque isso atrai o olhar de Deus para você. Atrai a bondade de Deus e o favor de Deus para você. É o que a gente está vendo nesse texto aqui. O que mais que eu e você temos que aprender para sermos bênção, como foi no caso de Abraão? Ele era um homem com convicções, não abrir mão
dos teus princípios se eles são baseados na palavra de Deus. É difícil? É. Mas vale a pena. Vale a pena. Seja leal. Seja leal. Tem um outro princípio bíblico que nós sabemos que é extremamente abençoador e nós vamos ver também na vida de Abraão. Ele fez o quê? Dizimou. Antes da lei. Tem pessoas que dizem que não dizimam porque isso é coisa da lei. A lei aqui ainda não havia sido dada. Nós estamos em Gênesis. A lei é a lei que se refere à lei mosaica. A instituição do dízimo foi através de Moisés. Então, se você dizima ou não dizima pela força da lei ou não, saiba que Moisés dizimou antes da lei. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Porque nós vivemos na graça. E a graça faz com que a gente vá além da lei. Mas saiba que esse é um princípio extremamente abençoador. Eu não tenho a menor dúvida disso. Não esqueça disso. Ser tu uma bênção envolve esse princípio bíblico na sua vida e na minha. O que mais que a gente vê na atitude de Moisés, e por isso ele foi e sempre será considerado uma bênção? Agilidade e hospitalidade. Dizem que, brincam, mas dizem que Abraão foi o que construiu o primeiro hotelzinho no deserto lá. E não cobrava por isso. Simplesmente gostava de receber as pessoas, dar sombra, da água, fazer com que a viagem se tornasse menos difícil para os viajantes. O texto aparece aí, Gênesis 18. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Mamre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, o que ele fez? Saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles. Agilidade. Às vezes você tem um coração bondoso, mas nós precisamos ser ágeis. Precisamos ser ágeis nos retornos, precisamos ser ágeis na nossa ajuda. Porque às vezes a pessoa tem uma necessidade premente, precisa para já. Olha, hoje não, amanhã ou depois não. Agilidade. Quando viu, saiu da entrada da sua tenda e correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. E disse ele: meu Senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. E os recebeu. Aí você fala, João, eu sei que lá no Novo Testamento diz que quando muitas vezes nós hospedamos, estamos recebendo anjos, por exemplo. Né? O Novo Testamento faz essa menção. Aí você pode falar, mas João, não tem condição, eu não tenho posses para isso, a minha casa é pequena, você está mandando agora por gente dentro da minha casa, eu não estou tendo dinheiro nem para mim mesmo, João. E no seu coração, tem um espacinho? Tem um espaço aí? Eu tenho certeza que tem. Na sua mente, dar um telefonema, para saber se interessar pela vida, pela dor, pela situação da pessoa. É dessa hospitalidade que a gente está falando também. Não é só o de acolher dentro da sua casa, mas acolher principalmente dentro do seu coração. Outra coisa que a gente vê na vida de Abraão, extremamente importante, e que precisamos também ver nas nossas, é algo chamado intercessão. João, mas você já não falou de oração? Sim, mas há uma distinção. Intercessão é quando eu oro por você, ou por uma causa, ou pela igreja. É quando eu estou intercedendo em favor de alguém. É diferente. A oração, você pode ter uma oração intercessória, mas você pode ter um tempo que você está orando para si. Não tem problema nenhum com isso. Muito pelo contrário. Nós somos incentivados a isso. Mas nós também temos que ter um tempo de intercessão pelos pastores, pelos diáconos, pelos obreiros, pelo ministério, pelo presidente da República, pelo governador, pelo prefeito. Isso chama-se intercessão. E o texto está lá que diz, Abraão aproximou-se dele e disse, esse aqui é extremamente interessante.
E principalmente no final tem um ensinamento profundo para você e para mim. Aqui, afinal, chegamos em Sodoma e Gomorra, e Deus aparece e fala, cara, aqui não dá. Aqui não tem um justo sequer. Vou acabar com tudo isso. E ele estava certo, e Abraão sabia que estava certo, porque Sodoma e Gomorra, entendam bem, Sodoma e Gomorra instituiu a perversidade, instituiu a maldade, ou seja, aquilo que Abraão sabia que era amar a Deus e ao próximo, em Sodoma e Gomorra não existia. As pessoas não recebiam ninguém nas suas casas, era um ódio permanente, isso era institucionalizado naquela cidade. Então, quando Deus aparece e falou, vou acabar com isso, Abraão podia falar, não, de fato, esses caras merecem. De fato, o senhor pode tirar, porque não tem jeito aí. Esse pessoal é do mal. É isso que ele faz? Não. Ele diz para Deus, e se houver 50 justos na cidade? O senhor vai acabar com 50 justos? Vai acabar com todos, mesmo tendo 50 justos? Intercedendo por 50 justos. Sabe como é que termina essa história? Depois você pode terminar lá. Deus vai e procura e não acha 50. Aí ele fala, mas quem sabe tem 40, Deus. Deus vai e procura e não tem 40. Deus vai e procura e não tem 30, não tem 20, não tem 10, mas ele ali. Não, Deus, mas e se estiver intercedendo? Eu fico pensando, será que eu iria insistir tanto assim? Principalmente sabendo que aquelas pessoas eram más. A gente tem uma facilidade para interceder pelas pessoas boas. Mas interceder por quem é mau, se tu uma bênção. Se tu uma bênção. E o final da história é que Deus não achou nenhum justo sequer. Mas aí tem um ensinamento profundo agora, bem no final. Depois você pode lá ver Gênesis 18, 33, e o texto diz assim, quando terminou a conversa com Abraão, o Senhor partiu. O Senhor partiu. Será que se estivéssemos no lugar de Abraão nesse momento em que fiquei insistindo e lutando, intercedendo, em prol de 50, de 30, de 40, e não deu jeito, e Deus falou, não tenho o que fazer, eu vou liquidar, e parte, como você ficaria? Talvez reclamando? Puxa, não deu, todo o meu esforço não deu em nada, ele não me ouviu, olha o que ele vai fazer, e não sei o quê, e murmura. Não a fé de Abraão. O texto diz, e Abraão voltou para a sua tenda. Presta atenção aqui. Ensinamento para você e para mim. Há momentos na nossa vida que a gente tem que lutar. Lutar por alguma causa, por algum propósito, por algo. Luta, como ele lutou. Intercedeu. Não deu. Volte para onde você estava. Volte para onde você estava, porque coisas novas virão. Não murmure, não reclame, não amaldiçoe, não. Volte para a sua tenda, que Deus vai fazer coisas novas. Grave isso. Ele lutou, ele intercedeu, ele insistiu. Quando acabou, levantou e foi embora e voltou para a sua tenda. Não esquecemos disso nunca. E claro que não poderia faltar, talvez a maior qualidade de Abraão é a entrega e confiança total em Deus. Fé em Deus. Por isso que ele estava no último nível de fé na aula de ontem. Gênesis 22 diz o quê? Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Uau! É o filho da promessa, lembra? É o filho da promessa. Abraão, aos 75 anos, não tinha filho.
Sara também, com 75 anos, não tinham filhos, eram estéreis e de idade avançada. Mas Deus diz a ele que iria conceder. Sara riu, porque era algo improvável, impossível. Mas aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre. E Isaac nasceu. E ao nascer, quando o menino cresce, na fase adolescente ainda, Deus vem para ele e fala: sacrifique ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Nossa, meu. Como é que você passa uma noite dessa? Deus vindo te pedir o teu maior bem, teu único filho. Como é que você passa uma noite dessa? E o texto diz: na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. E depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Não duvidou um segundo, não murmurou em um minuto sequer. Aquilo que Deus pediu a ele, ele simplesmente fez e obedeceu. Mas por quê? Porque ele sabia, por isso é a fé de Abraão, que Deus iria prover o cordeiro para o holocausto. Entrega e confiança total em Deus. É isso. Vim aqui hoje para te falar que Deus quer que você seja uma bênção também. Que você tem plenas condições de ser uma bênção, mas para isso temos que seguir essa lista. Sermos obedientes, sermos homens e mulheres de oração, oração e oração, termos um coração desprendido e alargado, sermos leais a nós mesmos, às nossas convicções e àqueles que nos rodeiam. É o famoso sim, sim, não, não. Tua palavra tem que ter valor. A nossa palavra tem que ter valor. A palavra de um cristão não precisa de mais nada. Falou que vai fazer, faça. Faça. Lealdade, como nós falamos, dízimo, é entre você e Deus. Nós estamos no ministério que, se você frequenta, eu estou há 20 anos, é algo teu com Deus. Mas nos cabe dizer que é um princípio bíblico e extremamente abençoador para a sua vida. Hoje vimos que Abraão dizimou antes da lei. Então, não, eu não dizimo porque isso é coisa da lei e eu vivo na graça. Saiba que a graça nos faz irmos além da lei. Hospitalidade, entenda o que eu quis dizer com isso. Não é você, sem condições, levar gente para dentro da sua casa, mas é levar gente para dentro do seu coração, para dentro da sua mente, para dentro dos seus pensamentos. Porque a nossa eternidade começa num simples pensamento. Charles Swindoll já falava isso. Ao pensar, me gerou um ato. Este ato me gera um hábito. Este hábito me gera o meu destino, e esse destino gera a minha eternidade. Tudo começou com um pensamento. Ou seja, lembrei de uma pessoa que está enferma. O que eu faço? Ligo para ela. É um ato. Ao fazer isso, eu começo a criar o hábito de ligar para essa e para outras. Vira um hábito na minha vida. Ao determinar esse hábito, vira o meu caráter. E ao determinar o meu caráter, eu determino aonde eu vou estar na minha eternidade. E tudo começou com um simples pensamento. Então, abra sua mente, abra seu coração e acomode pessoas necessitadas aí. Acomode pessoas necessitadas aí. Agora, intercessão. Interceda por elas. Interceda com todas as suas forças. Interceda. Há pessoas desesperadas que precisam da sua intercessão. E olha, uma experiência que eu tenho, e ninguém
até hoje. Pode não querer tua visita, pode não querer um favor teu, mas eu nunca vi alguém que se negasse a receber uma oração. Isso não. Você simplesmente posso orar por você? Você vai se surpreender com as respostas que você vai encontrar. Ou se você não tiver condições de falar com a pessoa, ore assim mesmo. Ore assim mesmo. E por fim, confie nesse Deus. Deixa o Espírito Santo desenvolver a fé de Abraão em você. Essa que foi falada ontem, essa que foi ensinada ontem. Deixa, porque com a fé de Abraão, nada vai te segurar. Medo do quê? Deus é com você. Ele cumpre o que ele disse, que estaria com você até o final dos tempos, te ajudando, te suportando, te levantando, te dando ânimo, te dando vigor. E o Espírito Santo te conduzindo, te dando discernimento para se desviar dos maus caminhos, de evitar atalhos. Meus irmãos, continue lendo. Gênesis, se você não leu, tem mais uma semana. Semana que vem a gente já entra em Êxodo. Mas, novamente, nunca mais perguntemos a Deus, Mike Tiva, o que está escrito aí? Deixa eu ver quais são as cláusulas desse contrato. Se é da parte de Deus, assine. Receba no seu coração. Receba no seu coração. Diga, Naseve Nishma. Ou seja, faremos e depois ouviremos porque confiamos em Ti. Deus abençoe. Excelente resto de semana. Quem está disposto a ser um vaso novo, erga sua voz. Vamos adorar a Ele nesta noite. Tu és minha canção e eu te louvarei e eu te adorarei. Me renderei a ti pra te conhecer e pra te dizer: te amo, Jesus, te adoro, meu Pai. Vem me quebrar.